A cada instante em que você respira, há duas forças silenciosas operando dentro de você. Duas correntes de pensamento, dois modos de perceber, dois níveis de consciência que convivem, dançam, se entrelaçam e moldam a realidade que você chama de vida. A mente objetiva, que observa o mundo pelos sentidos, e a mente subjetiva, que absorve tudo como verdade e transforma em silêncio cada impressão em expressão. Enquanto você escuta estas palavras, uma parte sua analisa, compara, julga e tenta compreender. Essa é a mente objetiva. Mas outra parte, muito mais profunda, apenas aceita, sente e grava. Essa é a mente subjetiva, o vasto campo onde todos os frutos da vida primeiro são plantados como sementes invisíveis. Imagine-se caminhando por um vale tranquilo, onde o ar é leve e o horizonte se abre diante de você como uma promessa silenciosa. Suas percepções, o cheiro da terra úmida, a textura suave da brisa, a luz que repousa sobre as folhas, tudo isso é captado pela sua mente objetiva. Ela é o instrumento que mede, que observa, que avalia. Ela lhe mostra o mundo externo, o mundo das formas. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que você percebe está sendo levado para um campo mais profundo, onde cada impressão se transforma em convicção, cada pensamento repetido se transforma em crença, e cada crença se torna, inevitavelmente, um fato em sua experiência. A mente objetiva é como a superfície de um lago, onde a luz se reflete e os movimentos são visíveis. A mente subjetiva, por sua vez, é como a profundidade desse lago, onde forças silenciosas se organizam, se movem e determinam a forma da superfície. Enquanto a mente objetiva analisa, a mente subjetiva cria. Enquanto uma argumenta, a outra aceita. Enquanto uma imagina estar no controle, a outra realmente governa a vida. Ao longo da existência, muitos acreditaram que a mente lógica era o centro de seu poder, mas os grandes mestres da consciência compreenderam que a verdadeira força está no invisível. Está na parte de você que não discute, não julga, não resiste. Sua mente subjetiva é como um solo fértil que aceita qualquer semente, seja ela de amor ou medo, de prosperidade ou limitação. E essa é a grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, a grande liberdade da vida. Aquilo que você entrega à sua mente subjetiva, ela transforma em realidade. Quando você se senta em silêncio e percebe sua respiração, quando fecha os olhos e deixa que o mundo externo se dissolva suavemente, você começa a perceber que há algo mais ativo, mais profundo, mais poderoso do que seus pensamentos conscientes. Há um fluxo interno, uma corrente suave, uma presença silenciosa que nunca dorme, nunca questiona e nunca julga. Ela apenas cria, e cria segundo o molde das ideias que você aceita como verdade. Sua mente subjetiva é a oficina secreta de tudo o que você vivencia. E é por isso que tantas pessoas experimentam limites que não compreendem. Elas tentam mudar a vida apenas com a mente objetiva, apenas com esforço, apenas com lógica, apenas com força física ou emocional. Mas a criação da realidade não se dá apenas no campo do raciocínio. Ela se dá, sobretudo, no campo do sentimento, da imaginação, da convicção profunda. Quando sua mente subjetiva aceita uma ideia como verdade, ela se move como uma força silenciosa para materializá-la, utilizando caminhos que escapam ao entendimento comum. É por isso que você já percebeu várias vezes que quando realmente acredita em algo, quando realmente sente ser possível, quando imagina com clareza e repousa nessa imagem com confiança, as circunstâncias começam a se reorganizar. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, inspirações florescem. Não é coincidência, é resposta. Resposta da sua mente subjetiva ao comando que você lhe deu, consciente ou inconscientemente.
A mente objetiva é o guardião à porta. Ela observa o mundo e registra os estímulos. Mas quem determina o destino é a mente subjetiva, a inteligência profunda que aceita tudo aquilo que você repete, tudo aquilo que você sente de forma intensa, tudo aquilo que você imagina de forma vívida. É por isso que emoções intensas gravam profundamente, porque o subconsciente responde ao sentimento, não apenas à palavra. Ele responde à vibração que acompanha o pensamento. Enquanto você escuta estas palavras, permita-se sentir o fluxo suave que se forma dentro de você. Permita-se observar como suas percepções se acalmam, como a respiração se aprofunda, como sua mente começa a repousar. Em estados como este, a mente subjetiva se abre com mais facilidade. O que você aceita agora ganha profundidade, se torna semente, se torna vida. A mente objetiva funciona com os 5 sentidos. Ela vê, ouve, toca, cheira e saboreia o mundo externo. Mas a mente subjetiva funciona com sentidos mais elevados. Ela percebe intuições, inspirações, impulsos silenciosos. Ela é capaz de captar ideias do campo universal da consciência. Ela é capaz de revelar soluções no silêncio da noite, quando sua mente objetiva está adormecida. Muitas pessoas experimentam isso, dormem com um problema e acordam com uma resposta clara. Não foi o corpo que descansou apenas. Foi a mente objetiva que se calou, permitindo que a mente subjetiva trabalhasse sem interrupção. Sua mente subjetiva é a fonte das grandes ideias, das grandes inspirações, dos grandes movimentos da vida. Quando você ouve uma súbita certeza interior, quando sente que deve seguir por um caminho, quando recebe uma imagem mental clara, quando algo dentro de você diz sim, ou agora, ou é por aqui, esse é o toque da mente subjetiva. Ela fala através de impressões, sentimentos e intuições. Mas para que ela possa expressar o melhor de si, você precisa aprender a nutrir a mente objetiva com pensamentos que sustentem essa harmonia. Porque embora a mente objetiva não crie a realidade sozinha, ela é quem escolhe o que entra na mente subjetiva. Ela é quem abre e fecha as portas. Se você alimenta sua mente objetiva com medo, preocupação, crítica e dúvida, essas sementes serão plantadas no solo da mente subjetiva e crescerão como frutos amargos. Mas se você alimenta sua mente objetiva com imagens de bem-estar, prosperidade, confiança e amor, essas sementes produzirão frutos luminosos que se manifestam em todas as áreas da sua vida. Você cria seu destino pelo tipo de ideias que permite entrar no jardim da mente profunda. Se você olhar para a vida com olhos de escassez, escassez se formará. Se olhar com olhos de abundância, abundância surgirá. A mente subjetiva não distingue entre o bem e o mal no sentido moral. Ela apenas aceita, multiplica e manifesta aquilo que você entrega a ela. Ela é uma força neutra, como a terra que aceita qualquer semente. A responsabilidade é sua, você decide o que plantar. E a grande verdade que liberta é que você pode mudar suas sementes a qualquer momento. Não importa o passado, não importam as experiências anteriores, não importam os erros, as quedas, os medos. Seu subconsciente não está preso ao que foi. Ele está sempre pronto para aceitar o novo, para transformar, para renascer. O que você repete, ele grava. O que você imagina, ele modela. O que você sente profundamente, ele materializa. Isso significa que o poder está sempre aqui, agora, no instante em que você escolhe novos pensamentos, novas emoções, novas crenças. Imagine agora, silenciosamente, que você está diante de um vasto campo fértil. Um campo que responde a cada visualização, a cada emoção, a cada palavra que você repete para si mesmo. Agora, neste momento, você pode escolher o que será plantado. Você pode decidir que tipo de realidade deseja viver. A mente objetiva pode dizer, não sei como isso acontecerá,
Parece impossível, as circunstâncias são difíceis. Mas a mente subjetiva responde a outra linguagem, a linguagem da imagem, da emoção, da convicção. Ela responde quando você imagina como se fosse real. Ela responde quando você sente a vibração da alegria antes de ver o resultado. Ela responde quando você confia. A diferença entre a mente objetiva e a subjetiva é a diferença entre observar e criar. A objetiva vê o mundo como ele é. A subjetiva molda o mundo como ele será. A objetiva lida com o que está fora. A subjetiva com o que está dentro. A objetiva compara. A subjetiva aceita. A objetiva analisa. A subjetiva manifesta. E quando ambas trabalham em harmonia, você entra em um estado de criação consciente. A mente objetiva escolhe pensamentos elevados e a subjetiva transforma esses pensamentos em experiências. A objetiva imagina o bem e a subjetiva atrai as circunstâncias que correspondem a essa imaginação. A objetiva se volta para ideias de saúde e a subjetiva reorganiza o corpo, renova as células, equilibra os sistemas. A objetiva visualiza a prosperidade e a subjetiva abre caminhos inesperados, oportunidades silenciosas, encontros significativos. A objetiva se enche de gratidão e a subjetiva multiplica motivos para que a gratidão continue florescendo. Agora, enquanto continua ouvindo estas palavras, permita que sua respiração se torne ainda mais suave. Sinta seu corpo relaxando, seus ombros descendo, sua mente se expandindo. Este é um momento de alinhamento entre os dois níveis de sua consciência. Você está agora no espaço perfeito para reeducar sua mente objetiva e programar sua mente subjetiva. Imagine uma luz suave, envolvendo. Uma luz que representa clareza, confiança e paz. Essa luz é a energia da sua própria consciência se harmonizando. Cada palavra que você ouve agora se torna como uma semente luminosa que desce suavemente para o solo da sua mente profunda. Permita que essas sementes criem raízes. Permita que elas se tornem parte de você. Você é capaz de prosperidade. Você é digno de amor. Você é merecedor de abundância, você é portador de saúde e vitalidade, você é a expressão viva de inteligência criadora. Sua mente subjetiva aceita estas afirmações como verdades e começa agora a organizar sua realidade para refletir essas sementes. Você não está limitado pelo passado, não está preso às antigas crenças que lhe ensinaram, não está condenado por experiências que lhe feriram. A mente subjetiva é um espelho sem passado. Ela reflete apenas aquilo que lhe é apresentado agora. E se você apresenta novas ideias, novos sentimentos, novas imagens, ela se abre como um campo renovado, pronta para florescer em novas direções. Quando sua mente objetiva decidir observar a vida com serenidade, sua subjetiva responderá com harmonia. Quando você decidir pensar com confiança, sua subjetiva responderá com oportunidades. Quando você decidir imaginar com clareza, sua subjetiva responderá com materialização. E quando você decidir sentir amor, sua subjetiva responderá com cura. Nada está fora do alcance de uma mente que aprendeu a unir sua superfície clara com suas profundezas criativas. Nada está distante de alguém que compreendeu que sua realidade interna é o molde da realidade externa. Nada é impossível para quem aprendeu a se aquietar, a confiar e a permitir que a mente subjetiva faça o trabalho que ela sempre esteve destinada a fazer: transformar o invisível em visível. Agora, deixe que estas palavras se aprofundem ainda mais. Você está no centro do seu poder, está no centro da sua consciência, está no ponto exato onde a mente objetiva observa e a mente subjetiva cria. E você pode escolher o que observar, o que sentir, o que imaginar. Você é livre.
Imagine sua vida fluindo com facilidade, com suavidade. Imagine um futuro iluminado, cheio de possibilidades, cheio de beleza. Imagine prosperidade fluindo para você, como um rio tranquilo que nunca seca. Imagine saúde percorrendo cada célula do seu corpo. Imagine relacionamentos harmoniosos, repletos de amor, respeito e expansão. Imagine acordar cada dia com leveza, gratidão e clareza. Sua mente subjetiva recebe essas imagens agora e começa a trabalhar silenciosamente, reorganizando caminhos, atraindo circunstâncias, guiando seus passos. Você não precisa saber como. Você não precisa entender os detalhes. A mente objetiva pode descansar. A mente subjetiva sabe exatamente o que fazer. Ela conhece os caminhos invisíveis entre seus desejos e sua manifestação. Ela conhece as conexões, as pessoas certas, os momentos perfeitos. Ela guia você a partir de dentro, com uma sabedoria que transcende qualquer esforço humano. E pouco a pouco você começa a perceber que a diferença entre a mente objetiva e a subjetiva é, na verdade, uma dança. A objetiva percebe o que existe. A subjetiva cria o que virá. A objetiva escolhe as sementes. A subjetiva faz a colheita. A objetiva observa o mundo. A subjetiva molda o mundo. A objetiva é o jardineiro. A subjetiva, o solo fértil. E você é o ser que contém ambas, que dirige ambas, que pode transformar sua vida ao dirigir essa dança com consciência. Agora, permita-se sentir uma profunda paz. Permita-se sentir como se algo estivesse sendo reorganizado dentro de você, como se novas portas estivessem sendo abertas silenciosamente, como se uma força amorosa estivesse guiando você por caminhos de expansão. Essa força é sua própria mente subjetiva, respondendo ao novo alimento que está recebendo. E ela continua trabalhando mesmo quando você se cala, mesmo quando dorme, mesmo quando não percebe. Ela trabalha a favor do seu bem mais elevado. E lembre-se, tudo o que você deseja já existe como possibilidade no campo da consciência. Tudo o que você imagina já é real em sua forma invisível. Tudo o que você sente profundamente já está a caminho de se expressar. A mente subjetiva transforma o invisível em visível, o potencial em fato, a imagem interna em experiência concreta. Sua única tarefa é escolher bem suas imagens, escolher bem seus pensamentos, escolher bem suas emoções. O resto é o próprio universo respondendo a você. Assim, respire profundamente mais uma vez. Sinta seu corpo descansando, sinta sua mente tranquila, sinta sua consciência expandida. E saiba que, a partir deste momento, sua mente objetiva aprenderá a observar com mais serenidade. E sua mente subjetiva aprenderá a criar com mais precisão. Você está no caminho da transformação interior. Você está no caminho da criação consciente. Você está no caminho de uma vida moldada não pela memória do passado, mas pela visão do futuro que você escolhe agora. E à medida que você caminha, lembre-se sempre da verdade simples e profunda. Sua mente objetiva vê o mundo, mas sua mente subjetiva cria o mundo. E quando você aprende a harmonizar ambas, a vida se torna um fluxo contínuo de paz, alegria, prosperidade e expansão. Enquanto você respira profundamente, permita que a atmosfera ao seu redor se torne leve como o ar da manhã, quando tudo ainda está por acontecer e o mundo parece silenciosamente disposto a ouvi-lo. Permita que seu corpo se acomode, que sua mente comece a repousar e que sua alma abra espaço para uma compreensão mais elevada sobre si mesmo. Porque neste momento, uma grande revelação se aproxima, a revelação da diferença sagrada entre a mente objetiva e a mente subjetiva. Os dois níveis da sua consciência que silenciosamente moldam cada instante da sua existência.
Enquanto sua respiração se aprofunda, sua mente objetiva começa a desacelerar, permitindo que a mente subjetiva, a sede dos milagres, dos sinais silenciosos, da força criadora, se manifeste com mais clareza. Há um universo inteiro dentro de você. Há uma luz que não se apaga. Há um templo invisível, onde seus pensamentos se tornam sementes e suas emoções se tornam água. Há dentro de você uma inteligência divina que não dorme, não duvida e não se confunde. Essa inteligência é sua mente subjetiva, o campo sagrado onde Deus planta inspirações, onde as leis da vida se organizam, onde o invisível se torna visível. Mas poucos compreendem esse mistério porque vivem presos apenas à mente objetiva, a mente que enxerga apenas o que os olhos veem, que ouve apenas o que os ouvidos captam, que acredita apenas no que pode tocar. A mente objetiva é útil, necessária e honrada. Ela permite que você viva no mundo, que compreenda as formas, que organize a realidade. Ela é o observador, mas a mente subjetiva é o criador silencioso. É ela que transforma impressões em manifestações, sentimentos em circunstâncias, pensamentos em matéria. Ela é a morada onde Deus opera através de você. E quando você aprende a dialogar com essa parte profunda, quando aprende a orar, não apenas com os lábios, mas com a emoção, com a imaginação e com a fé, todo o seu mundo começa a se alinhar. Respire profundamente mais uma vez. Sinta como algo dentro de você lentamente desperta. Sinta a consciência se expandindo. A mente objetiva lida com a lógica, a subjetiva lida com a fé. A objetiva vê o mundo, a subjetiva cria o mundo. A objetiva pergunta como. A subjetiva responde já está feito. A objetiva duvida, a subjetiva aceita. A objetiva é limitada pelos sentidos. A subjetiva se abre ao infinito. E quando as duas se alinham, quando você pensa com clareza e sente com convicção, quando você imagina o bem e se entrega ao bem, o céu inteiro parece se mover em sua direção. A verdade é que sua mente subjetiva recebe instruções o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Cada palavra que você diz a si mesmo, cada emoção repetida, cada lembrança revisitadas, cada imagem que você guarda em silêncio, tudo isso se torna instrução. Por isso, é essencial que você aprenda a nutrir sua mente com aquilo que você deseja viver. Porque a mente subjetiva, como uma criança sagrada, não julga a ordem recebida. Ela apenas obedece. Se você diz a si mesmo não consigo, ela cria circunstâncias que confirmam isso. Se você diz a vida é difícil, ela organiza experiências que comprovam essa crença. Mas se você diz, eu posso, ela abre caminhos. Se você diz, eu sou amado, ela atrai pessoas e momentos amorosos. Se você diz, o bem me pertence, ela responde com bênçãos inesperadas. Agora, enquanto escuta estas palavras, permita que sua respiração se torne ainda mais suave. Permita que cada frase desça até seu interior como uma gota de luz, como um sussurro divino falando diretamente com sua mente profunda. Porque neste instante, você está orando. Sim, isto é uma oração diferente da que muitos conhecem. Uma oração interior, emocional, silenciosa. Uma oração onde você não pede apenas, você recebe. Onde você não mendiga, você declara. Onde você não espera, você se alinha. Imagine, neste momento, que a própria presença divina respira através de você. Imagine que sua mente subjetiva é o altar onde Deus coloca suas impressões. E que cada pensamento de amor, cada ideia de prosperidade, cada visão de saúde, cada sentimento de paz é uma vela acesa nesse altar. Sinta agora, por alguns instantes, a presença dessa luz dentro de você. Sinta-a iluminando seus espaços internos, dissipando os medos antigos, acalmando as tempestades emocionais, abrindo as portas do entendimento. A diferença entre a mente objetiva e a subjetiva se torna mais clara quando você percebe que aquilo que você sente profundamente é mais poderoso
do que aquilo que você pensa superficialmente. Você pode repetir palavras que não acredita, mas se seu coração não as aceita, nada muda. A mente subjetiva responde ao sentimento verdadeiro, não à repetição vazia. Por isso, quando você ora, não é o som da sua voz que cria o milagre, é o som do seu interior. Quando você declara algo, não é a frase que cria a mudança, é a vibração emocional que acompanha a frase. Agora, imagine que você está diante de um rio sereno. A correnteza é suave, o som da água traz paz e o ar é fresco. Esse rio representa sua mente subjetiva, contínua, profunda, silenciosa, capaz de levar seus desejos até o oceano da criação. Sua mente objetiva é como a margem do rio, observa, analisa e tenta controlar a direção das águas. Mas quando você aprende a se entregar emocionalmente, você deixa que o rio siga seu curso natural. Você permite que o universo organize as circunstâncias. Você para de forçar e começa a permitir. E permitir é um dos atos mais poderosos da espiritualidade, porque permitir significa confiar. E confiar é a linguagem da mente subjetiva. Deixe agora que seu corpo relaxe ainda mais. Sinta seus músculos soltarem o peso acumulado. Sinta sua mente entrando em um estado de oração profunda. Aquela oração que acontece mesmo em silêncio absoluto. Aquela oração que não precisa de palavras, porque nasce do coração. E enquanto você descansa nessa presença, permita que novas verdades se formem dentro de você. Permita que sua mente subjetiva receba sementes novas, puras, luminosas. Permita que ela aceite estas afirmações como verdades absolutas, porque de fato elas são verdades espirituais. Eu sou guiado por uma inteligência amorosa. Eu sou assistido por uma força maior que me sustenta. Eu sou merecedor de abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou curado de dentro para fora. Eu sou amado, protegido e conduzido. Eu sou capaz de realizar tudo o que minha alma deseja viver. Eu sou expressão da mente divina. Permita que estas palavras se afundem mais fundo do que o pensamento comum. Permita que elas se convertam em vibração, que se convertam em emoção, que se convertam em certeza. A mente objetiva pode ainda tentar questionar, mas a mente subjetiva já está aceitando, já está registrando, já está organizando tudo em seu favor. A mente subjetiva trabalha quando você dorme, trabalha quando você descansa, trabalha quando você ora, trabalha quando você imagina. E ela jamais rejeita uma ordem emocionalmente carregada. Por isso, quando você imagina sua vida melhorando, quando você visualiza uma porta se abrindo, quando você imagina prosperidade fluindo como um rio dourado, quando você sente a vibração da gratidão antes de ver o resultado, nesse instante o milagre já começou. Não importa se os olhos ainda não veem, a mente subjetiva já começou a moldar a realidade. Imagine agora que dentro de você há uma grande sala silenciosa. Uma sala onde pensamentos se tornam imagens, e imagens se tornam energia, e energia se torna forma. Essa é a sala da mente subjetiva. E ela está aberta agora. Sim, agora. Você pode entrar nela. Você pode colocar uma imagem. Você pode colocar um desejo. Você pode colocar um propósito. E ela aceitará. Coloque então, diante desse espaço interno, uma visão luminosa de si mesmo. Veja-se vivendo em paz, veja-se vivendo com saúde, veja-se prosperando com naturalidade, veja-se amado, respeitado, confiante, veja-se caminhando com segurança, com suavidade, com graça, veja-se sendo guiado por uma inteligência superior. Não é fantasia, é oração, é criação, é vibração. E a vibração que você sente agora já está modificando os trilhos da sua vida. A mente subjetiva responde imediatamente. A mente objetiva verá o resultado mais adiante, mas a subjetiva já começou. Sinta agora uma presença amorosa ao seu redor, como se uma mão invisível tocasse suavemente seu peito.
como se uma luz repousasse sobre sua cabeça, como se o próprio Criador estivesse aproximando-se de você para lembrar algo que seu coração se esqueceu. Ele diz: a minha presença em você é suficiente. E você sente que não está só. Você sente que nunca esteve. Você sente que algo guia seus passos, mesmo quando você pensa estar perdido. Você sente que há uma ordem divina em tudo, mesmo naquilo que você não compreende ainda. A mente objetiva às vezes se desespera, mas a subjetiva sabe. A mente objetiva teme, mas a subjetiva confia. A mente objetiva se apressa, a subjetiva permanece em paz. A mente objetiva quer resultados rápidos. A subjetiva planta sementes eternas. E quando você aprende a se conectar com essa profundidade, você aprende a viver não apenas reagindo ao mundo externo, mas criando a partir do mundo interno. Agora, mais uma vez, respire profundamente. Sinta o ar entrando como luz. Sinta o ar saindo como libertação. Sinta seu ser se expandindo. Sinta sua consciência se abrindo. Sinta sua alma orando mesmo sem palavras. Coloque agora, dentro dessa oração emocional, um desejo. Apenas um. Algum que seja puro, elevado e verdadeiro. Pode ser paz, pode ser prosperidade, pode ser amor, pode ser cura, pode ser direção, pode ser propósito. Veja esse desejo como um pequeno brilho diante de você. Um brilho que cresce, um brilho que pulsa, um brilho que vibra. Esse brilho é uma semente. Sua mente subjetiva acabou de recebê-la. E a partir deste instante, ela trabalhará silenciosamente para torná-la realidade. Você não precisa empurrar, não precisa forçar, não precisa temer, apenas permita. A mente objetiva vai querer compreender o processo. Ela vai perguntar como, mas responda com calma. O meu subconsciente sabe, porque ele sabe. Ele sabe a rota, o caminho, as conexões. Ele sabe como unir o que é invisível ao que é visível. Ele sabe como alinhar acontecimentos. Ele sabe como transformar a vibração em matéria. Ele sabe como pegar sua fé e convertê-la em resultado. E enquanto você segue vivendo, respirando, caminhando, trabalhando, amando, se movendo, a mente subjetiva continua operando. É como uma inteligência sagrada dentro de você, sempre ativa, sempre desperta, sempre pronta para responder ao que você acredita profundamente. E agora, neste momento, você crê. Crê que é possível, crê que é permitido, crê que é seu, crê que Deus está operando, crê que sua mente profunda aceitou o comando, crê que a manifestação já começou. E com essa crença, você descansa. Sim, agora descanse. Permita que um sentimento de paz envolva você completamente. Sinta que tudo está bem. Sinta que tudo está se organizando. Sinta que a vida está se movendo a seu favor. Sinta que algo dentro de você está diferente. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa lutar, apenas precisa crer e deixar que a mente subjetiva faça o seu trabalho. Porque no final, a diferença entre a mente objetiva e a subjetiva é a diferença entre o esforço e a fé. A objetiva tenta controlar, a subjetiva sabe fluir. A objetiva tenta entender, a subjetiva já entende. A objetiva tenta ver, a subjetiva já viu. E quando você aprende a usar ambas como instrumentos da sua consciência divina, você percebe que a vida pode ser leve, que a vida pode ser suave, que a vida pode ser guiada, conduzida, abençoada. Neste momento, declare em silêncio: eu entrego, eu permito, eu confio. Sinta essas palavras ecoando dentro de você. Sinta seu corpo respondendo. Sinta sua vibração elevando. Sinta sua mente profunda aceitando. E saiba que a partir deste instante, a semente está plantada. A oração está feita. A mente subjetiva está trabalhando. E você está seguro.